Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma semana iniciando, vai dar tudo mais que certo, vocês vão conseguir fazer todas as coisas. E vamos iniciar essa semana com português. Português, nós iremos fazer a página 22, onde a gente vai ler o mundo. Nesta aula, você vai ler um trecho de novela sobre pirataria. Antes da gente começar o trecho, olha só a imagem que o livro trouxe pra gente. Você que está aí do outro lado da tela, você já se imaginou dentro de um navio de piratas? Quais amigos você levaria com você? Quem seria o trio engana-tempo do título do trecho? Será que a relação entre o nome do trio, Engana Mais Tempo, e o pirata Barba Negra? Vamos ler então esse trecho aqui. Trecho de novela. As histórias de piratas são cheias de aventuras e surpresas. Agora, imagine se você pudesse voltar no tempo e ficar cara a cara com piratas. Foi isso que aconteceu ao trio Engana-Tempo, graças a um livro mágico encontrado por eles. Vamos ler um trecho dessa história? Vamos? Bora? Trio Engana-Tempo. O tesouro do pirata Barba Negra. Cuidado com a cabeça, rapazes! Berrou o Barba Negra. Nós três nos agarramos à escadinha de corda e apertamos nossos corpos de encontro ao casco do Vingança da Rainha Ana. Um sujeito de olhos vendados veio caindo lá de cima e mergulhou na água com splash. Depois desapareceu debaixo das ondas. Com 1000 demônios, urrou a Barba Negra. Se essa tripulação desgraçada resolveu arremessar da tábua todos os meus prisioneiros, vou ser obrigado a cortar uma das cabeças. Subam logo, rapazes! Olha só. Não vi nenhuma perna de pau, venda no olho, brinco, gancho na mão. Mas vi mais adagas, espadas, facões, punhais e pistolas do que vocês poderiam imaginar. Nós três e os donos dessa perigosa coleção de equipamentos perfurantes ficamos paralisados, encarando uns aos outros com os olhos arregalados e queixo caído. Então faz aí, ó, olho arregalado e queixo caído. Foi quando Barba Negra apareceu logo atrás da gente. Israel! Mão grande! Berrou ele. Seu traste imprestável! O que é que está acontecendo nesse barco? Um pirata cabeludo deu um passo para frente. A gente só estava se divertindo um bocadinho, capitão. Se divertindo um bocadinho! Berrou Barba Negra. Seus idiotas sem cérebro! Aqueles prisioneiros valem um peso deles em ouro. Vocês jogam uma fortuna no mar só para se divertir um bocadinho? Barba Negra caminhou para um lado, caminhou para o outro, batendo os pés, cortando o ar com punhal
e soltou uma coleção de palavrões para cima do imediato e da tripulação. E agora eu poderia perguntar aos seus cérebros de minhoca, onde é que vamos encontrar nosso próximo tesouro? O imediato e o bando selvagem de assassinos olharam para o chão. Fred, Sam e eu fizemos o máximo para nos camuflarmos na paisagem de fundo. O Barba Negra enfiou a ponta do pontal no chão do Corvette com um tuc alto. Levantou os olhos e encarou a tripulação. Eu vou dizer a vocês onde vamos encontrar o tesouro, colegas. Então, quem fez esse trecho foi o John. Ele vive atualmente em Nova York, Estados Unidos. E ele foi o responsável por essa criação. Uma informação adicional muito bacana é que o trio Engana Tempo é formado pelos meninos Joey, Sam e Fred. Depois que eles aprenderam a usar um livro mágico, eles passaram a viajar pelo tempo. Então, essa é uma das grandes aventuras contadas em uma série de livros. Em O Tesouro do Pirata Barba Negra, os personagens vão parar no tempo da pirataria, onde encontram um temível pirata conhecido por sua enorme barba e são recebidos a bordo do navio para procurar um tesouro escondido. Então, olha que legal. Agora, na página 24, nós temos o Repensando a Leitura. Releia o trecho da novela do trio Engana Tempo e responda as questões a seguir. A. Em que lugar se passam as ações do trecho lido? Como você chegou a essa resposta? Então, olha só. A narrativa se passa dentro da onde? Dentro do navio do pirata Barba Negra. O narrador e os personagens falam como é dentro desse navio. Então, como os piratas estavam jogando os prisioneiros, sobre como o Barba Negra ficou furioso, enfim. B. Por que Barba Negra briga e chama a atenção dos piratas no navio? Então, ele fica muito bravo, por quê? Porque os piratas estão jogando os prisioneiros valiosos dele ao mar apenas para se divertir. E por isso deixa ele muito irritado. C. Em sua opinião, os meninos do trio Engana Tempo estão no navio contra a vontade deles? Por quê? O que você acha? Coloca a sua opinião aqui no vídeo para mim. Na minha opinião, aparentemente, eles estão ali por vontade própria, uma vez que são protegidos pelo próprio Barba Negra. Mas conta a sua opinião aqui para mim e também faz a D no vídeo falando como você, aí do outro lado da tela, imagina que seria a sequência dessa história. Conta para mim aqui nos comentários do vídeo. 2. O texto que lemos tem algumas expressões curiosas. Leia um trecho e responda ao que se pede. Olha o trecho aí. Se divertindo um bocadinho? Berrou Barba Negra. Seus idiotas sem cérebro, aqueles prisioneiros valiam o peso deles em ouro. Vocês jogam uma fortuna no mar só para se divertir um bocadinho? A. Explique com as suas palavras. Então, vocês irão responder. O que significa a expressão destacada no texto? O que significa que os prisioneiros valiam o peso deles em ouro? E também vocês irão substituir essas expressões por outra parecida e escrever a frase aqui, ok? São duas questões pessoais que vocês irão realizar. Página 25. Questão de opinião. Olha só, mais uma questão para vocês me responderem aqui no vídeo.
Barba Negra usa palavrões, apelidos rudes e expressões pejorativas. Em sua opinião, a maneira como Barba Negra fala aos outros piratas é adequada? Explique. Então, o que vocês acham? Vocês acham que esse jeito que ele trata os colegas do barco dele é uma maneira correta? É uma linguagem adequada de se falar? Por dentro do texto, localize o trecho abaixo. No texto, leia os parágrafos anteriores e responda ao que se pede. Então, vamos ler o trecho aqui para depois a gente localizar. Nós três e os donos dessa perigosa coleção de equipamentos perfurantes ficamos paralisados, encarando uns aos outros com os olhos arregalados e queixos caídos. Então, vamos... Retomamos aqui, então, Vamos aqui, Nós três e os donos dessa perigosa coleção de equipamentos perfurantes ficamos paralisados, encarando uns aos outros com os olhos arregalados e queixos caídos. Vamos ler o parágrafo anterior. Não vi nenhuma perna de pau, venda no olho, brinco, gancho na mão, mas vi mais espadas, facões, punhais e pistolas do que você poderia imaginar. Vamos voltar lá. Nós três e os donos dessa perigosa coleção de equipamentos perfurantes. Se refere a quais personagens da história? Então, o nós três se refere a quem? Ao trio Engana-Tempo, não é mesmo? E os donos dessa perigosa coleção de equipamentos perfurantes, de quem que eram esses equipamentos? Esses equipamentos eram dos piratas que estavam a bordo do navio, não é mesmo? B. Por que o escritor preferiu chamar as pessoas por nomes diferentes ao longo de todo o texto? Por que, gente, que vocês acham que ele escolheu vários nomes? Ele usa nome diferente para o texto ficar mais diversificado e menos repetitivo. Imagine se todo mundo no texto tivesse o mesmo nome. Até a gente que estaria lendo, a gente não conseguiria compreender direito a história, não é mesmo? Porque a gente não saberia qual seria qual personagem. C. Dividir a história em parágrafos ajuda o leitor a compreender melhor cada uma das partes. Por quê? Vocês acham que dividir a história em parágrafos ajuda a gente a entender melhor a história? Sim, cada parágrafo traz novas partes da história, sem repetição. Então, sempre tem algo novo nos parágrafos, não fica repetindo diversas coisas que já foram faladas. O autor conta a história dele organizando-a em parágrafos. Cada parágrafo apresenta uma pequena parte da história. Então, uma coisa também interessante de história é porque alguns parágrafos começam com o travessão. O que é o travessão? É esse tracinho aqui, É o travessão. Que isso daqui significa que são as falas dos personagens. Então, os parágrafos iniciados com o travessão significa que é a fala de algum personagem. Por quê? Olha só um exemplo que a Pro dá. Primeiro vem o travessão com a fala e depois vem a explicação de quem que foi aquela fala. Por exemplo, se divertindo um bocadinho, berrou o Barba Negra. Ou seja, nós já sabemos que foi ele que disse essa frase e que é ele que vai dizer a próxima frase, que é: seus idiotas sem cérebros, aqueles prisioneiros valiam o peso deles em ouro. Vocês jogam uma fortuna no mar só para se divertir um bocadinho? Então, os travessões, eles nos ajudam a identificar
quais são as falas no texto. Combinado? Sim? Não? Para a próxima aula de português, eu vou deixar de lição de casa para vocês realizarem uma pesquisa no Google. Vocês vão colocar assim no Google: palavras com G e J. Porque vai ser o nosso tema da aula na próxima aula, que são, nesta aula você vai estudar o uso das letras G e J. Então, eu vou querer que vocês tragam algumas palavras, podem ser 6 palavras, não precisa me mandar, é apenas para vocês acompanharem na aula seguinte, tá bom? Então, procurem, coloquem no Google lá, olha só. E aí, vocês vão escolher as palavrinhas que vocês querem pegar que tenham esse nome, tá bom? Palavrinhas com G ou com J, vocês vão escolher 6 palavrinhas intercalando o uso do G e do J, tá bom? Até então a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem que eu responderei. Outra coisa também é que se vocês estão conseguindo acompanhar e realizar as atividades junto com um vídeo, tá? O que dá para vocês fazerem também é irem pausando os vídeos. Então, conforme a Pro tá falando, pausa, coloca a frase. Por exemplo, aqui na página 24. A Pro parou aqui e aqui é a resposta pessoal. Pausa o vídeo aqui, faz a A e a B e aí depois você continua o vídeo na onde a Pro foi aqui para a página 25. Combinado? Um super beijo para vocês e até amanhã.